Lucas 10, do versículo 25, para nós lermos, né? Enquanto os irmãos vão achando aí, enquanto os irmãos vão procurando. Lucas 10, 25, quero pedir que você possa compartilhar, convidar mais um irmão para poder estar assistindo essa live, assistindo esse culto, que o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 10, 25. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei e como a tu interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. E ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Ele perguntou. Diante do que Jesus lhe responde assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou longe. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. E então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou-se sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuide deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. A qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Declarou o advogado da lei: O que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: Vai e procede da mesma maneira ao seu semelhante. Amém? Queridos, eu quero trazer essa palavra para você nessa noite, né? Uma palavra que possa ir ao seu coração. Jorge Michael entrou aí, que Deus abençoe, vão compartilhando, vão comentando, porque Deus tem uma palavra para você. Esse texto que acabamos de ler, ele fala sobre um homem que chega até Jesus. Pastor, e quem era esse homem que se achegou a Jesus? O texto é claro, ele é um advogado da lei, ou seja, ele é um doutor da lei. Era uma pessoa que entendia muito bem da lei de Deus no seu tempo, na lei de Israel. Era um homem que dominava a lei, e ele chega para Jesus e faz uma pergunta a Jesus, né? E se você for notar, essa parábola, ela tem um ponto que nós não podemos deixar passar percebido. A pergunta dele ele indaga Jesus com um propósito. Qual o propósito que ele indaga Jesus, pastor? Ele diz o seguinte: o que eu devo fazer, mestre, para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer, mestre, para herdar a vida eterna? Ele está perguntando a Jesus o seguinte: o que eu devo fazer para ir para o céu, traduzindo para os nossos dias? O que eu tenho que fazer para morar na eternidade? Então logo nós entendemos que essa parábola ela está ligada sobre salvação. Ela fala sobre salvação. O seu núcleo lá dentro está ligado sobre salvação, porque essa foi exatamente a pergunta daquele fariseu. O que ele perguntou a Jesus? Ele quis pôr Jesus à prova. O cara ele era ousado, né? Ele quis pôr Jesus à prova, e no final ele que acabou sendo colocado à prova, porque Jesus o responde fazendo outra pergunta, né? E Jesus pergunta a ele: o que está escrito na lei? O que está escrito na lei de Moisés? E ele responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu intelecto, e amará o próximo como a ti
mesmo. Isso era a lei de Moisés, estava lá em Levítico, capítulo 6, no versículo 5 da lei. E Jesus falou: olha, você respondeu muito bem. E aqui nós vemos mais uma coisa, que Jesus ele não ia contra a lei, ele estava ali para cumprir a lei e interpretar da forma correta a lei a qual Deus nos deixou. Então esse homem ele vem por Jesus à prova e ele acaba sendo colocado à prova. Jesus o responde com outra pergunta e ele responde a pergunta de Jesus. Jesus falou: disseste corretamente. Disseste corretamente. Jesus respondeu a ele. Jesus falou: vai, faz isso e vivas. Fazer o que, pastor? Amar Deus de toda a força, de todo o coração, com todo o entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Mas no coração daquele homem tinha uma dúvida, que ele pergunta a Jesus tentando se justificar. Qual era a dúvida que tinha no coração daquele homem, pastor? A dúvida que tinha no coração daquele homem era a seguinte: quem é o meu próximo? Ele pergunta a Jesus. Talvez essa possa ser a tua dúvida. Quem é o teu próximo? Quem é a pessoa que você deve amar como a ti mesmo? Quem é o teu próximo? Será que você sabe me responder quem é o teu próximo? Nós estamos falando aqui sobre um acontecimento que aconteceu com Jesus. O mestre da lei chega querendo pôr ele à prova. O mestre da lei chega indagando Jesus. O mestre da lei pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus, o que está escrito na lei? Como você interpreta? O texto que acabamos de ler diz isso. E ele fala: amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, com todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E Jesus falou: respondeste corretamente. Faze isso e viverás, disse Jesus para ele. E ele tinha uma indagação. Sendo doutor da lei, ele tinha dúvida. Sendo doutor da lei, ele faz uma pergunta para Jesus. E ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo, Jesus? Quem é o meu próximo? E aí Jesus ele conta essa parábola. A parábola que todos nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Talvez a dúvida desse mestre da lei seja a tua dúvida. Quem é o teu próximo? Quem é o próximo que você deve amar a ti mesmo? Quem é a pessoa que você deve amar como ama a si próprio? Como você ama a você mesmo? Quem é essa pessoa? Será que você sabe me responder isso? Aquele homem tinha aquela dúvida. Aquele homem indagou Jesus sobre uma situação e Jesus faz outra pergunta a ele e ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo que eu tenho que amar como a mim mesmo? E aí Jesus ele conta uma parábola. Descia certo homem de Jerusalém, e aquele homem, quando descia de Jerusalém indo para Jericó, Jericó ficava mais ou menos uns 20 quilômetros de Jerusalém, numa montanha. Jerusalém está ao alto e o caminho ele era muito, de uma forma que tinha um declínio muito grande, e nesse declínio havia muitos buracos. Era um lugar muito fácil de assaltantes e salteadores se esconderem e atacar as pessoas. E esse homem descia, a Bíblia não fala quem é esse homem, de repente ele é atacado por bandidos, ele é atacado por ladrões, e a Bíblia diz que o ladrão roubou tudo dele, o espancou e o abandonou quase à morte. E de repente, na mesma estrada vem descendo um levita, um sacerdote. Pastor, quem era o sacerdote? Eu vou traduzir para você. O sacerdote era um pastor, o sacerdote era um homem da lei que trabalhava no templo de Israel, e certamente ele tinha cumprido o seu turno no templo e estava descendo para casa, porque em Jericó moravam muitos sacerdotes que estavam trabalhando no templo em Jerusalém. E aquele sacerdote, obviamente, ele termina o seu turno no templo, ele vai descendo, aquele sacerdote que nós possamos hoje chamar de pastor, e ele desce, ele vê o homem caído no chão, machucado, ferido e abandonado, e a Bíblia diz que o que ele faz? Ele passa longe daquele homem, ele passa distante daquele homem. Ele olha aquele homem e não se compadece dele, ele olha daquele homem e não estende a mão para ajudar. Ele olha para aquele homem e não tem coragem de parar e perguntar se ele precisava de algo. A Bíblia diz que ele passou longe, ou seja, quanto mais longe, melhor do problema ele deve ter pensado. E a Bíblia diz que também veio um levita, e o levita veio na mesma situação do sacerdote, no mesmo caminho, e aquele homem estava caído lá, machucado, ferido, abandonado, sem ninguém para ajudar. E a Bíblia diz que o levita também passou longe. Da mesma forma que o sacerdote passou longe, o levita passou longe. Da mesma sorte que esses dois religiosos olharam para aquele homem no chão, ferido, machucado, Jesus falou que eles não se compadeceram dele.
Eles não tiveram compaixão e não ajudaram aquele homem. Talvez esse sacerdote estava ocupado demais com as suas funções religiosas. E aí eu quero chamar a tua atenção nessa noite, num primeiro ponto dessa palavra. Eu quero chamar a tua atenção para algo. Quando nós caímos no ativismo religioso, quando nós começamos a viver somente a religião, quando nós começamos a praticar somente o cerimonial, quando nós começamos a viver somente a religião superficial, nós negligenciamos o principal mandamento que Deus tem para mim e para você. Quando nós nos ocupamos demais com coisas religiosas, com o rito religioso, nós negligenciamos aquilo que Deus tem, o principal mandamento que Deus nos deu, que é amar o próximo como a nós mesmos. Aquele sacerdote passou do lado de um homem que precisava ser amparado, aquele sacerdote passou do lado de um homem que precisava ser acolhido, aquele sacerdote passou do lado de um homem que precisava ser assistido, mas ele não teve a capacidade, se é que eu posso dizer a capacidade, ou eu posso dizer que ele não teve o amor de parar e estender a mão para aquele que precisava. Ele não teve o amor, ele não teve a capacidade de parar e estender a mão para aquele que estava necessitado, porque talvez ele estava ocupado demais com a religião, com os ritos, em sacrificar, em ir ao culto, em ir à igreja, em ofertar, em dizimar. Mas eu quero deixar uma palavra para você em primeiro lugar nessa noite. Se você vive somente uma religião, se você vive somente um rito, se você só é um frequentador de igreja, você só é aquele que vai à igreja por obrigação, por um ativismo religioso, e você está tão enfiado nessas coisas e começa a negligenciar o principal mandamento e o maior mandamento de todos que Deus nos deu, você está totalmente no caminho errado. Aquele sacerdote, ele mostrou isso. No templo ele era muito bom, mas em praticar o amor e a justiça ele estava falhando. E consequentemente o levita vai na mesma condição daquele sacerdote. Ele vê aquele homem caído, ele não tem coragem de estender a mão, ele não tem coragem de ajudar o seu próximo. Porque sabe qual é a questão de muitos sacerdotes, trazendo para o dia de hoje, irmão? Sabe qual é a questão de muitas pessoas hoje? Sabe qual é a dificuldade de muito crente hoje? Porque não pode ser chamado cristão. Que se uma pessoa não pertence ao círculo religioso dele, não pertence ao gueto dele, essa pessoa não é digna mais nem de um cumprimento, nem de uma compaixão. Talvez você está me assistindo aqui e talvez você possa ter mudado de igreja. Talvez você está me assistindo essa noite e você, atendendo um pedido de Deus, que Deus pôs no teu coração, mudou de congregação. E aí você deixou de ser o próximo de muita gente. Você deixou de ser o próximo de muita gente. Porque infelizmente nós temos vivido isso nos nossos dias. Infelizmente nós temos vivido isso na nossa geração. O nosso próximo muitas vezes são aqueles que estão congregando conosco. O nosso próximo muitas vezes é aquele que está dentro da nossa igreja. O nosso próximo muitas vezes é aquele que está dentro da nossa casa. Mas Jesus, ele dá um significado totalmente diferente do quem é o nosso próximo nessa parábola do bom samaritano. Um sacerdote passou e olhou para aquele homem e o mandamento era bem claro, Levítico 6:5, e é o texto que esse sacerdote que quer pôr Jesus à prova, ele recita, dizendo que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar a Deus com toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu intelecto, e o próximo como a ti mesmo. Mas ele pregava isso e não cumpria isso. Ele falava isso, ele ensinava isso no templo, mas não praticava aquilo que ele ensinava. Porque talvez como o sacerdote que vem indagar Jesus, como o advogado que vem indagar Jesus, ele também tinha uma dificuldade de entender quem era o próximo dele. E talvez você tenha essa mesma dificuldade de entender quem é o teu próximo. Quem é o teu próximo?
O sacerdote e o levita passaram longe. Mas de repente a Bíblia diz, querido, que passa um samaritano. Quem é o samaritano, pastor? O samaritano, querido, era um povo que vivia na Samaria. E ele era propriamente dito inimigo dos judeus. Por quê? Porque quando o povo de Israel ele foi para o cativeiro, deixaram algumas pessoas na terra, e propriamente dito em Samaria. Algumas pessoas ficaram em Samaria. E aquelas pessoas, o rei que levou o povo cativo colocou o povo da Babilônia, aqueles outros povos, para viver junto com esses judeus que ficaram. E o que aconteceu? Eles se misturaram. Eles se casaram, tiveram filhos e misturaram as raças. Então, para o judeu, o samaritano ele era um povo misturado, era um povo que não deveria ser considerado propriamente um judeus. E tanto isso que eles pegaram e foram construir um templo no Monte Gerizim. Não adoravam nem em Jerusalém, eles adoravam na Samaria. Tanto que aquela mulher samaritana, ela pergunta a Jesus, ela fala: vocês dizem que se adora em Jerusalém e nós dizemos que se adora aqui no Monte Gerizim. Aonde é que se deve adorar de fato? Aquela mulher indaga Jesus. Jesus fala: mulher, a hora vem e a hora é agora, em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então existia essa rixa entre judeus e samaritanos. Samaritano era considerado como o pior herege para o judeu. E Jesus conta nessa parábola que descia um samaritano. E diferente do religioso e do levita, do sacerdote e do levita, quando ele vê aquele homem caído no chão, aquele homem sangrando, aquele homem precisando de uma assistência, ele se coloca à disposição. Ele fala: eis-me aqui, eu estou aqui para ajudar. A Bíblia diz que ele derrama óleo e vinho sobre as feridas daquele homem, enfaixa as feridas daquele homem, coloca aquele homem no seu próprio animal, leva para uma hospedaria, passa toda a noite com ele. No outro dia ele paga aquele homem e deixa 2 moedas, 2 denários. 2 denários corresponderia a 2 dias de trabalho, que para uma hospedaria pagaria a hospedagem de 2 meses, ou seja, ele deixa mais ou menos 2 meses pago para aquele homem e diz: olha só, se esse homem passar alguma coisa à conta dele, eu quando voltar, eu pagarei. E Jesus dá um tapa na cara daquele religioso, de uma forma não literal. Jesus dá um tapa na cara dele. Por quê? O que Jesus está dizendo para ele? Quem é o próximo daquele homem que estava caído? E ele responde, ele diz: o próximo dele foi aquele que o ajudou, o samaritano. E Jesus olhou para ele e falou: faz isso e viverás. Faz isso e viverás. Pastor, o que Jesus está nos ensinando nessa parábola? Jesus está nos ensinando que o nosso próximo é aquele que está necessitado de alguma ajuda. Jesus está nos ensinando que o nosso próximo, muitas vezes, é aquelas pessoas que não gostam da gente. Jesus está nos ensinando que o nosso próximo não é as pessoas que nós amamos, porque nós amarmos o próximo como a nós mesmos, ajudar as pessoas que nós amamos é muito fácil. Jesus falou que bem tem eu orar pelos meus amigos. Então eu digo para vocês, orar pelos que vos perseguem, orar pelos vossos inimigos. E Jesus mostra a ele, o samaritano, que era consideradamente um inimigo, um herege, uma pessoa ruim, foi aquele que teve a capacidade de estender a mão e ajudar aquele homem que precisava. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: quem é o teu próximo? É aquele que está necessitado. Não importa se ele não gosta de você, não importa se ele é de outra igreja. Pastor, mas a Bíblia diz que nós temos que ajudar principalmente os domésticos da fé. Claro, porque eles estão próximos de nós, estão aqui dentro. Mas a Bíblia também nos mostra que Jesus não perguntou se aquele homem tinha uma religião. Jesus não perguntou se ele era umbanda, se ele era espírita, o que ele era. Simplesmente aquele homem, aquele samaritano foi lá e estendeu a mão e colocou o óleo
e vinho sobre as feridas dele. Sabe por que aquele sacerdote não o ajudou? Porque, querido, estava faltando óleo e vinho para ele. Tem muitos hoje que não tem mais óleo e vinho. Tem muitos hoje que não tem mais a alegria do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Não tem mais a marca do sangue de Jesus, porque nós só vamos viver literalmente o mandamento, viver literalmente aquilo que Jesus nos mandou, quando nós estivermos repletos da presença de Deus e da marca do Cordeiro em nós. Aquele samaritano, ele tinha óleo, ele tinha vinho, ele tinha algo que poderia curar aquele homem, mas o sacerdote, ele passou ao longe, o levita passou ao longe. Mas Jesus nos mostrou que o nosso próximo é aquele que está necessitado. O nosso próximo é aquele que muitas vezes nós julgamos e falamos: não, esse é um vagabundo, não precisa de nada. O nosso próximo é aquele que está nesse momento precisando que estendemos as mãos para ele, para que nós pudéssemos cumprir o verdadeiro mandamento que Jesus nos deu. Foi isso que Jesus diz àquele advogado da lei que quis colocar ele à prova. Foi isso que Jesus diz àquele advogado da lei. Sabe por quê, irmão? Faltou amor para aquele sacerdote. Faltou amor para aquele levita. E eu quero dizer para você nessa noite que não possa faltar amor para você, que não possa faltar unção, que não possa faltar a marca do sangue sobre a tua vida. Sabe, 1 Coríntios 13, Paulo diz que nós podemos falar a língua dos anjos nós podemos falar a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, nada disso vale a pena. Nós seríamos como um sino. Nós seríamos como um sino que retine. O que o sino faz, querido? Barulho. Se nós não tivermos amor e não tivermos a capacidade de entender quem é o nosso próximo, nós só vamos fazer barulho. Mas nada disso. Eu posso falar a língua dos anjos, dos homens, eu posso rodar, eu posso dar pirueta, eu posso fazer o que for, eu posso saltar, eu posso rodopiar, mas se eu passar diante de uma pessoa que está necessitada, se eu passar diante de uma situação que a pessoa está precisando, se eu estou vivendo longe das pessoas que eu posso estender a mão, está faltando amor em mim, como faltou no sacerdote. Então quem é o meu próximo, pastor? O meu próximo é aquele que precisa, o necessitado. Apóstolo Tiago diz que a verdadeira religião é ajudar os necessitados. Tiago 2,17. Tiago 2,17. Apóstolo Paulo diz: se não tiver amor, serei como um sino. Eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, eu posso fazer de tudo, mas nada disso vai valer a pena. E como está sendo negligenciada nos dias de hoje, porque nós não sabemos quem é o nosso próximo. Muitas pessoas, às vezes, porque mudou de arraial, deixou de ser próximo. Muitas pessoas, querido, que diziam que te amavam, muitas pessoas que diziam que você era bom, que você era isso, mas porque você mudou de arraial, elas não te amam mais, porque não entenderam quem é o teu próximo. Esses dias uma pessoa falou para mim: pastor, eu estou indo na reunião da igreja tal, na célula, porque não está tendo culto. Eu falei: qual o problema disso? Não tem problema nenhum, nós somos um reino, nós não somos um império, o império é próprio, o reino é de Deus. Então, querido, não tem salvação somente aqui nessa igreja, a salvação está em toda a igreja que prega de fato o verdadeiro evangelho, o evangelho do amor, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação. Então, querido, se você é impedido de algo, ou por alguém, por favor, querido, em nome de Jesus, entenda quem é o teu próximo. Entenda quem é o teu próximo. Aquele homem que quis pôr Jesus à prova, ele tinha uma dúvida: quem é o meu próximo? Mas pastor, por que estamos vivendo isso, pastor? Porque as pessoas deixaram de olhar, querido. Literalmente, deixaram de olhar para a própria vida. Como assim, pastor? Para a nossa vida? Não, para a plenitude da vida. O que é a plenitude da vida, pastor? Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: e a vida se manifestou. A vida se manifestou. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos e por isso testificamos, o apóstolo João diz. De quem ele estava se referindo, pastor? Ele estava se referindo
propriamente da pessoa de Jesus. Ele estava dizendo: a forma correta de viver se manifestou. Nós vimos ele, nós ouvimos ele, nós tocamos nele e por isso nós estamos testificando sobre ele. Ele estava dizendo: a forma correta de viver se manifestou. Eu quero dizer para você nessa noite, se você entender a forma correta que você deve proceder, a forma correta que você deve viver, a forma correta que você deve se portar, você vai entender o que é viver de fato, ser um cristão, um discípulo de Jesus. Porque hoje, infelizmente, querido, a essência do evangelho tem sido deturpada, a essência do evangelho tem sido deturpada. Jesus veio nos trazer um ensinamento muito básico. Ele traz uma parábola dizendo que desce 3 homens, 2 religiosos e um que era taxado como inimigo, e os 2 religiosos não tiveram capacidade de estender a mão para ajudar uma pessoa que estava precisando. Hoje nós vivemos um evangelho da boca para fora. Muitas pessoas dizem que ama da boca para fora, mas o coração está muito distante dele, porque se você for reparar qual é o mandamento que esse doutor da lei, que quis colocar Jesus à prova, diz, ele se resume no amor. Ele se resume no amor. Mas por que, pastor? As pessoas deixaram de amar o próximo porque elas não têm mais ouvido Jesus, elas não têm mais visto Jesus e elas não têm mais tocado em Jesus, como o apóstolo João disse. E eu quero te perguntar nessa noite: o que você tem ouvido? O que você está ouvindo? Talvez você esteja ouvindo aquilo que não deve, porque tudo aquilo que não é bom é muito atraente, irmão. Mas a verdade, ela confronta. A verdade, ela vai nos lixar, ela vai nos polir. A verdade, ela vai fazer com que nós possamos olhar para nós e entender que nós precisamos melhorar sempre. Porque se você ficar se comparando com o irmão que senta do teu lado na igreja, você vai olhar para a tua vida e talvez você vai dizer assim: nossa, eu estou muito melhor do que o meu irmão do lado aqui. Mas quando você começar a olhar para Jesus, você vai ver o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa mudar, o quanto você precisa ser melhor marido, melhor amigo, melhor pai, melhor cristão, o quanto você precisa ser melhor cidadão. E aí você vai entender aquilo que Jesus quer de nós. Jesus quer simplesmente que nós possamos olhar para o próximo e ver um evangelho de verdade, não simplesmente uma religião como aquele sacerdote vivia, não simplesmente uma religião como aquele levita vivia. Hoje, essa semana, nós estamos para começar um projeto aqui. É tempo de nós irmos atrás daqueles que de fato precisam, estender a mão para ele e pregar um evangelho de salvação, um evangelho de amor, um evangelho de graça, um evangelho de misericórdia. Nós vamos atrás dele porque nós não precisamos da oferta nem do dízimo dele. Nós vamos atrás dele porque ele não pode nos oferecer nada, mas nós vamos atrás dele porque Jesus se ofereceu por eles, e nós como igreja precisamos mostrar o amor que Jesus tem para com eles. Então eu pergunto para você nessa noite: quem é o teu próximo? Pastor, o meu próximo é minha esposa, é o meu filho, eu tenho ajudado eles. Também, irmão, eles são teu próximo. Eles são teu próximo. Eles são teu próximo. Mas o próximo é aquele que está caído, precisando de uma palavra, precisando de uma mão amiga. Eu estou cansado desse evangelho mercantil, querido. Sabe? Eu estou cansado desse evangelho imperialista. Eu estou cansado desse evangelho onde eles colocam coisas na frente de pessoas. Eu estou cansado disso. Eu quero viver um relacionamento com Jesus. Eu quero que minha vida possa ser um sacrifício vivo, santo e agradável no altar dele. Sabe por quê, querido? Essas pessoas não entenderam. Elas estão como judeus, achando que o templo é mais importante do que a vida. Mas Jesus falou: isso aí tudo vai ser derrubado. Isso tudo vai ser derrubado. E não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Elas estão colocando tudo acima da vida e do próximo. Estão colocando coisas na frente de pessoas. Mas eu estou cansado desse evangelho imperialista. Eu quero que de fato ser um cidadão do reino dos céus. E se você quer ser, querido, receba essa palavra no teu coração nessa noite. Entenda que o teu próximo é aquele que está necessitado, que está precisando. Entenda que você tem que seguir a Deus, viver Jesus, não pelo que ele pode te oferecer, nem pelo que ele pode te dar, mas pelo que ele já fez por você, que foi morrer naquela cruz. Ele se
se deu, ele sacrificou por você. Apóstolo Paulo, quando chega na igreja de Corinto, ele diz: quando eu estive convosco, eu não vim para pregar para vocês em palavras de sabedoria humana, mas a minha pregação, ela não consistiu em outra coisa a não ser Cristo, e Cristo crucificado. Se Cristo não fosse crucificado naquela cruz, a nossa fé seria vã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos que estar aqui. Então ele ressuscitou, ele vive, ele está aqui, ele está olhando para mim e para você. Quando nós estamos descendo de Jerusalém, qual é o nosso comportamento diante daquele que necessita, com o nosso próximo? Como nós estamos estendendo as mãos para aquele que de fato precisa? Hoje ele não quer saber o que você pode oferecer à tua comunidade cristã, ele quer saber se o teu coração de fato serve a ele ou não. Ei! Quem é o teu próximo, querido? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Paramos de olhar para a plenitude da vida. Epístola de João, capítulo 1, versículo 2. A vida foi manifesta. Nós precisamos olhar mais para Ele. Nós precisamos ouvir mais a Ele. Nós precisamos tocar nele. Porque quando nós tocamos nele, tudo muda na nossa vida. Esse homem foi colocar Jesus na prova, mas Jesus, ele o responde com uma pergunta. E surge uma dúvida naquele coração: quem é o meu próximo? Como está sendo, como está a sua vida cristã, irmão? Como você tem vivido a sua vida cristã? Como você está vivendo? Isso tudo aqui vai passar, querido, esses templos. Esse templo aqui vai ficar, essa igreja aqui vai ficar, aquele altar vai ficar. Mas aquele que está caído lá fora na calçada, ele é eterno. Ele é eterno, e eu e você podemos fazer a diferença na vida dele, pregando o evangelho em primeiro lugar, porque o evangelho é aquilo que transforma, aquilo que muda, aquilo que salva. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas se nós damos valor mais a isso daqui, mais ao templo, o templo físico, do que as pessoas propriamente disso, nós estamos indo na contramão daquilo que Jesus está fazendo. Nós corremos o risco de tomar a mesma atitude que o sacerdote tomou quando ele descia de Jerusalém. Ele olhou para aquele homem e de fato faltava óleo e vinho. Se nós não tivermos amor, querido, nós vamos ser como o sino. Nós só vamos fazer barulho. Nós podemos falar a língua dos homens, dos anjos, rodopiar, sabe? Dizer eis que te digo, fazer tudo, mas nada disso vai valer a pena. Nada disso. Nada vai valer a pena. As pessoas pararam de olhar para a própria vida. Quem é a vida, pastor? Jesus é a própria vida, ele se manifestou. Nós estamos dando ouvido a muitas pessoas e a muitas coisas que nós não deveríamos dar. Nós estamos dando atenção a muitas coisas que nós não deveríamos dar. Nós não estamos nos debruçando e observando a própria vida, que é Cristo. Apóstolo João diz algo tremendo: nós vimos, nós ouvimos e nós tocamos. Eu quero te perguntar, caminhar para o final agora, te perguntando: quanto tempo você não tem ouvido Jesus falar? Pastor, como Jesus fala? Jesus fala aqui no meu coração. Jesus fala aqui, através da palavra dele. Há quanto tempo você não toca em Jesus? Como eu posso tocar em Jesus? Entrando no teu quarto em secreto, rasga teu coração diante dele, sabe? A presença dele vai ser tão real para você, tão real na tua vida, tão real, que você vai sentir o toque dele no teu coração. Você vai sentir o toque dele na sua vida. Mas você precisa entender nessa noite quem é o teu próximo. Quem é o teu próximo, querido? Quem é o teu próximo a não ser aquele que esteja necessitado? Quem é o teu próximo a não ser aquele que esteja precisando de uma palavra, de uma mão amiga? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Um evangelho que nós
tornamos amante de si mesmo, como o apóstolo Paulo diz. Só olhamos para nós, só olhamos para dentro. Não temos a capacidade, muitas vezes, de agir como aquele samaritano agiu. Então eu quero dizer para você, pare de viver uma superficialidade. Pare de viver um evangelho superficial. Para de viver um evangelho do ativismo. Para de viver um evangelho imperialista. E comece a viver um evangelho do reino de Deus. Onde você se preocupa mais com pessoas do que com coisas. Onde você se preocupa mais com pessoas do que com títulos. Onde você se preocupa mais com pessoas do que com o que vão dizer. Onde você se preocupa mais com pessoas do que as pessoas vão achar e dizer de você. Eu não estou nem um pouco interessado no que as pessoas estão falando de mim. Eu me interesso daquilo que Deus e Cristo acham de mim. Eu quero que você entenda nessa noite. Quem é, querido, o teu próximo? Eu quero que você nessa noite volte a olhar, volte a ouvir e volte a tocar em Jesus. Pare de dar ouvido àquilo que não interessa. Pare de ver aquilo que você não deve. Sabe? Esse canal aqui, o Facebook, ele é uma benção, nós estamos pregando aqui, mas também ele pode ser maldição na tua vida. Se você começar a acessar conteúdos ilícitos, coisas que não convêm, coisas que não edificam, sabe? Tudo é bom, tudo é puro para aqueles que é puro, mas tudo é mal para aqueles que é mal. Tem pessoas usando esse canal, a live, para fazer sabe o que, querido? Fazer coisas que não convêm, sabe? Se dar, propagar violência, prostituição e ficar assistindo imoralidade, sabe? Lembra no início dessa palavra que eu disse? Que ela está ligada diretamente à salvação. A pergunta daquele doutor da lei, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, você tem que amar o próximo, ou seja, você tem que estender a mão para o próximo, sem olhar a quem ele é, ou seja, as boas obras estão diretamente ligadas à salvação, mas eu não sou salvo porque eu faço boas obras, eu faço boas obras porque eu sou salvo. É diferente. As minhas atitudes é de uma pessoa que de fato é cidadã do reino de Deus, do reino dos céus. Então chegou o tempo de eu e você como igreja, eu e você como cristão, largar o pecado que tão de perto nos rodeia, todo o embaraço, toda a meninice, e começar a viver na prática o amor e a verdade do que Jesus nos ensinou e nos trouxe. Então nessa hora eu quero orar contigo agora. Eu quero orar com você. Eu quero que você entenda quem é o teu próximo. Eu quero que você a partir de hoje comece a olhar, a tocar, a enxergar, a ver Jesus de fato. Eu vou colocar um louvor. Eu quero orar contigo. Sabe? O sacerdote, querido. Pega na mão do teu irmão, segura firme. O sacerdote, ele não tinha Olha pra mim. amor, ele estava ocupado demais com a religião. O levita talvez estava ocupado demais com os seus hinos, com as suas canções. Não sei a forma que você chegou. Mas o samaritano, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que era herege, aquele que era inimigo, aquele que era maldito por todos, Um cidadão passou. ele teve a coragem, ele tinha óleo, ele tinha o sangue. Que não viu. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, Tinha prioridade. entenda quem é o teu próximo. Mas faltava amor, essa é a verdade. Orar pelos nossos inimigos, bem dizer e não amaldiçoar. Ele passou, querido, Sabe uma canção pra mas ele não teve coragem de estender a mão. Mas o samaritano, ele foi lá. Que eu e você, querido, possamos ser taxados como qualquer um, mas que nós não possamos ser taxados aquele que não tem óleo e vinho para socorrer o próximo, para estender a mão para aquele que precisa, para entender de fato quem é o nosso próximo e não viver um evangelho superficial, não viver um evangelho da boca para fora. Nós não somos
somos salvos pelas obras, não somos salvos pela graça mediante a fé, mas todo aquele que é salvo, ele tem fruto e fruto digno de arrependimento. Escuta! Espírito Santo de Deus, E no mesmo lugar o bom toma a vida de cada um dos teus filhos nessa noite, sei Pai. o nome da sua Que essa palavra possa falar com cada um deles, assim como falou comigo. Se muito bem orar, só sei que ocupado estava o Senhor. Nós possamos entender, Pai. Dentro dele havia Largar a religiosidade, Pai. quebrando protocolos. Uma religiosidade, Pai, que tem matado a muitos. Homem ferido. Uma realidade que a ponto de nós mudarmos, Pai, de congregação de Arraial, nós não somos mais o próximo, nós deixamos de ser amigos. Azeite vive em suas feridas. Nós não somos mais, Pai. Sangue te levantou. Mas que o nosso coração possa estar como o do samaritano, Deus. O bom samaritano que você Ele era taxado como diferente. não olhou pra sua Ele era taxado como diferente. o que você tinha pra oferecer. Mas eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, querido, que você será um espelho. Você vai refletir a imagem do Senhor. Reflita a imagem do Senhor nessa noite, porque você tem que ser um espelho. E reflete, levanta a mão dele lá em cima, vai. A religião mata, querido. A superficialidade da fé tem matado muitos. Tem matado muitos, querido. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Larga esse evangelho imperialista, querido. Deus não vai desistir. Viva o evangelho da Ele cruz. está aqui. A igreja primitiva, querido, era uma igreja que caía na graça do povo. Sabe por quê? Porque era uma igreja que não retia nada. Tudo que era colocado aos pés dos apóstolos, Deus, pode adorar o Senhor. os apóstolos repartia com cada um, devido à sua necessidade. E a cada dia, a igreja caía na graça do povo. A igreja crescia. Que você possa entender essa noite quem é o teu próximo. Quem é o teu próximo, querido? Pastor, o meu próximo é quem eu amo. Não, querido. O teu próximo é aquele que está necessitado, e você vai amar ele como a si mesmo. Como você ama a si mesmo. Viva um evangelho. Viva o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Chegou o tempo de nós pararmos de colocar coisas na frente de pessoas. Chegou o tempo de nós pararmos de pregar um evangelho, querido, que você dá e Deus te retribui em dobro. Oh, Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando no teu coração nessa noite. Que ele possa estar te ensinando de fato quem é o teu próximo. Eu apenas prego. Quem convence o homem do erro, do engano e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E que esse Espírito possa estar indo na tua casa agora, falando no teu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra diz: será que quando o Senhor voltar, será que o Senhor vai achar fé na terra? Ah, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja brasileira. Tem misericórdia, Pai, dos nossos sacerdotes. Tem misericórdia dos nossos levitas. Tem misericórdia de mim, Pai. Que não possamos viver uma superficialidade da fé. Que nós não possamos nos tornar profissionais da fé. Mas que a cada dia nós possamos, Pai, amar o próximo como a nós mesmos de fato. Não o amor da boca para fora. Porque nós podemos, Pai, falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor. Nada disso vai valer a pena. Nada disso vai valer a pena. Nós vamos ser como sino, nós só vamos fazer barulho. E existe tanto barulho por aí, pouco amor. Existe tanta gente gritando, fazendo barulho. E o amor nós não temos vindo. Derrama teu Espírito sobre nós. E que nós possamos viver, Pai, aquilo que de fato o Senhor quer.
Toma, Pai, cada um que está nos assistindo.